Olá gente, tudo bem? Eu sou o Renato Braga, professor de Geografia e de História do Colégio Senhora Aparecida. Hoje nós estamos aqui para gravar a nossa videoaula da matéria do 7º ano de História, que vai ser o Renascimento. Nós vamos trabalhar com alguns slides que eu vou colocar aí para vocês, né? Vai aparecer na tela aí na minha frente e a gente vai estar trabalhando a matéria em cima desses slides, né? Então, vamos começar? Vamos lá, vamos no primeiro slide. Vou botar para vocês aqui, ó. Eu vou ficar escondidinho lá atrás, no fundinho, tá? Então vamos lá, Renascimento, né? A Revolução Científica começou no século XV, né? Então ela começa lá em 1401, né? E prolongou-se até o fim do século XVII, então ela vai até o finalzinho dos anos 1600, né? A partir desse período, a ciência que estava ligada à filosofia separa-se dessa, né, e passa a ser um conhecimento mais estruturado, né, e prático. As causas principais da Revolução Científica foram o Renascimento Cultural, né? Lembrando aí que a gente está passando por um período de transformações, né? Aquele período que nós chamávamos aí lá na Idade Antiga de período das trevas, né? Na Idade Média de período das trevas. E esse período ele vai ter pouca produção cultural, né? E em comparado ao período clássico grego-romano. Então esse renascimento cultural ele vai começar a acontecer, que vai ser grande responsável por um renascimento de toda uma sociedade. O aparecimento da imprensa também é de grande importância, porque até então tudo aquilo que era feito de material escrito, né, era feito através dos monges copistas. Eles copiavam e demoravam muito tempo para que esse material ficasse pronto. Com a invenção da imprensa, você vai ter uma grande facilidade em poder produzir livros, né, em várias línguas de várias nações, e esses livros vão ser distribuídos, né, para que a produção científica seja conhecida. E por último nós temos aqui a Reforma Protestante, que é de extrema importância também. Essa Reforma Protestante ela vai acontecer principalmente devido a um monge, né? Esse monge ele é germânico, né? Ele é da Alemanha, é o Martinho Lutero. Ele vai ser o primeiro a criticar, né, a forma pela qual a Igreja Católica vai estar professando a fé. E vai ser justamente nesse momento que vai ter mais uma quebra da Igreja Católica, né, aparecendo aí as igrejas protestantes, né? Vamos lá para o nosso segundo slide, né? Nesse slide eu trago para vocês o humanismo, né? O que é o humanismo? O humanismo já vem de humano, vem de homem, né? Então esse humanismo ele vai pregar uma maior atenção às necessidades do ser humano, né? Ao contrário do teocentrismo. O que é o teocentrismo? Teo é Deus, centrismo é centro. Então é Deus no centro das atenções, no centro do universo. Então eu botei para vocês aqui, ó, teocentrismo da igreja na Idade Média, que pregava a atuação total aos assuntos religiosos, não dando importância à ciência. O humanismo vai permitir ao homem observar mais atentamente os fenômenos da natureza, em vez de renegá-los, né? Por exemplo, as cheias, né, dos rios. Por que está tendo uma enchente nesse período? Então ele vai começar a estudar cientificamente o motivo pelo qual acontece as enchentes, né? Por que é sempre em um determinado período, em algumas nações, você vai ter cheias regulares, sempre naquele mesmo período. Os eclipses, por exemplo, né? Eclipse do Sol, eclipse da Lua. Quando aparecia lá um eclipse solar, a maioria das pessoas elas acreditavam que aquilo ali era um sinal de Deus, né? Um sinal que estava sendo mandado aí para os homens, né? Poderia ser um sinal bom, um sinal ruim e outras coisas mais, né? O arco-íris, né? Também, que é a incisão aí depois da chuva, e você bate o sol através das gotículas de água ali, vai criar as 7 cores do arco-íris. Eles também vão estar estudando isso daí. Às vezes quando passa assim uma estrela cadente, um meteoro, então tudo isso daí vai ser utilizado para o estudo em si da nossa
do nosso humanismo, né? Vai ser a partir desse momento que vai acontecer esse estudo. Vamos passar então aqui para o nosso terceiro slide, né? A gente está falando aqui de algumas teorias, né? Algumas teorias científicas apresentaram profundas modificações na forma de examinar a natureza. Houve a introdução do tratamento matemático na descrição dos movimentos dos planetas e a criação do sistema de classificação dos seres vivos introduzido por Aristóteles, né? A gente vai ver aí se ele é mamífero, né? Se ele é ovíparo, né? Se é uma ave. A gente vai estar justamente nesse período fazendo a classificação desses seres vivos aí. E quem vai criar isso daí vai ser o Aristóteles, né? A ciência muda a sua forma e a sua função, mostrando um novo rumo para a sociedade que estava crescendo na época, né? Então você vai deixar um pouco mais de lado a parte religiosa e vai começar a acreditar um pouco mais na ciência, né? Então vamos passar para o nosso próximo slide, né? Deixa eu abrir para vocês aqui. Então a gente está falando aqui, ó, outro fato marcante foi a invenção da imprensa, que a gente já colocou lá no começo, né? A imprensa exerce um papel fundamental na revolução científica, porque a impressão em várias línguas, né, de várias religiões vai permitir aí a maior divulgação desse material que está sendo produzido pela ciência, né? Os protestantes pregavam que uma forma de apreciar a existência de Deus era através da descoberta científica. Isso aqui de certa forma é uma esperteza, né, dos nossos protestantes daquela época, a fim de conseguir mais pessoas para a sua religião, e visto que a igreja, ela de certa forma condenava essa produção científica, porque estava tirando da mão da igreja todo o poder cultural, todo o poder de manipulação. Então a igreja protestante, ela vai aceitar essa ciência, ela vai dizer que essa ciência, né, a existência dessa ciência, esses novos conhecimentos, vai ser justamente uma forma de estar apreciando a presença de Deus, né? Então esse é o nosso slide, né? Vamos passar para mais um, né? Esse é o slide número 5, que vai falar aí sobre um grande estudioso, que é o Galileu Galilei, né? Então tá aqui, ó, o estudioso Galileu Galilei contribuiu decisivamente nesta fase do heliocentrismo, onde o Sol era o centro do universo, né? Que é justamente o que a gente aceita hoje. Você não tem mais aquele teocentrismo, onde o Deus é o centro do universo, né? Você vai ter aí um heliocentrismo, hélio é de Sol, centrismo é de centro. Então ele vai começar a estudar. Lembra que eu falei para vocês lá no slide passado que vai começar a utilizar a matemática para estudar a posição dos corpos celestes? Então vai ser através desse estudo que a gente vai chegar à conclusão aí de que o Sol é o centro do universo e todos os outros planetas giram em torno do Sol. E isso no começo não era aceito pela igreja, né? Então o nosso Galileu Galilei, né, ele era italiano, né, físico. Ele foi considerado o pai da ciência moderna, né? Bem, a igreja ela vai começar a ficar muito insatisfeita com essas ideias do Galileu Galilei, né? Então, eu botei o título para vocês aqui, que ele vai para o Santo Ofício. O que seria o Santo Ofício? Santo Ofício é um grupo, né, formado aí por pessoas da igreja, principalmente padres, né? Sacerdotes da Igreja Católica, bispo, padres. Então aquele grupo ele servia para estudar o caso de cada pessoa que estaria cometendo algum tipo de crime contra a fé católica, né? E a igreja ela não vai aceitar, né, muitas ideias do Galileu Galilei, e ele acaba sendo aí condenado. Então eu boto para vocês aqui, ó, os membros da Igreja Católica aceitavam que a Terra era redonda, mas acreditavam no geocentrismo, ou seja, acreditavam que a Terra era o centro do universo e não o Sol, igual é pregado aí pelo Galileu Galilei, que a gente sabe hoje, né, que é justamente isso que é aceito. Não é a Terra parada, né, ou então até fazendo o seu movimento de rotação e os outros países rodando em volta da Terra. Não é isso.
A gente tem o Sol, né? E outros países vão girar em torno do Sol, né? Esse aí é o heliocentrismo que é defendido e até hoje é o que é aceito, né? Então vamos passar para o nosso próximo slide, né? Que é o slide 6, né? Deixa eu abrir aquele para vocês, né? Então tá aqui, ó, a igreja ensinava que a Terra estava parada no centro do universo, né? E os outros corpos celestes orbitavam em círculo ao seu redor. A gente sabe que, na verdade, ele vai orbitar num movimento elíptico, né? Que os corpos celestes eles estão girando em torno do Sol através do movimento elíptico, né? O heliocentrismo já era uma ideia antiga que nunca despertou grande interesse, né? E aí o Nicolau Corpélio ele começa a divulgar no meio acadêmico, né, uma nova ideia que a gente vai estar vendo aqui na sequência, né? Ele dizia o seguinte, né, que o modelo matemático em que a Terra e os outros corpos celestes giravam em torno do Sol. Bem, essa tese ela é conhecida como heliocentrismo e ela não vai ser aceita, né? E aí o Papa, né, juntamente com outros membros da igreja, não vão aceitar e vão fazer muitas críticas sobre essa teoria, né? Porém, o Concílio de Trento, né, a igreja passou a condenar esse tipo de pensamento. Então, apesar de ter críticas nesse período aqui, ainda não era considerado como sendo um crime contra a fé católica, né? Mas a partir desse concílio aqui, dessa reunião da igreja lá na cidade de Trento, né, a igreja passa a condenar esse tipo de pensamento, né? E Galileu acaba condenado por desobediência, né? Por divulgar aí esses pensamentos, esses conteúdos contra os ensinamentos católicos, né? Porém, muitos padres eles acreditavam nessa teoria também, né? Eles apoiavam essa teoria, eles apoiavam o geocentrismo, né? E outros apoiavam o heliocentrismo. Bem, o Galileu ele morre, né? Morre em Florença. Ele vai estar com a sua família lá, né? No caso a sua filha, né? E os seus discípulos. O nome da filha dele é Maria Celeste. Aí eu botei para vocês aqui, ó. Porém, após o Concílio de Trento, a igreja passou a condenar esse tipo de pensamento. Galileu acabou condenado por desobediência e por divulgar conteúdos contra os ensinamentos católicos. Muitos clérigos, que são padre, monge, bispo, entre outros, apoiavam o geocentrismo. O geocentrismo é a Terra no centro do universo, e outros apoiavam aí o heliocentrismo, que é o Sol no centro do universo, né? Então ele morre em Florença, rodeado pela família, Maria Celeste e seus discípulos, né? Então vamos passar para o nosso próximo slide, né? O slide número 8, que vai estar falando aí sobre o Isaac Newton, um pouquinho só sobre o Isaac Newton, né? Então tá aqui, ó, Isaac Newton, cientista Isaac Newton, em 1686 descreveu a lei da gravitação universal e as 3 leis de Newton, que fundamentaram a mecânica clássica, né? A gente vai estar estudando isso daí em física mais para frente um pouquinho, mas aí na outra matéria. Bem, segundo o Isaac Newton, né, a pergunta não era se a gravidade existia, né, porque a gente chegava à conclusão de que ela existe, né? Porém, se ela se estende tão longe da Terra, que poderia também ser a força que prende a Lua na sua órbita, né? Então, por que a Lua não cai em cima da Terra, né? Se a Lua está acima da gente? É porque a força gravitacional que tem na Terra, ela exerce um poder sobre a Lua, então ela está sempre empurrando a Lua lá para cima, enquanto a Lua empurra para baixo. A soma dessas duas forças, né, ela acaba ficando, conseguindo com que a Lua ela permaneça lá parada lá no céu, né? Bem, ele levantou a hipótese que a mesma força seria responsável pelo movimento orbital de outros corpos, criando assim o conceito da gravitação universal. Acho que todo mundo já deve ter visto algum filme aí de espaçonave, né? Filme do homem numa espaçonave, e aí mostra em determinado momento em que a gravidade ela chega a zero, né?
A nossa gravidade aqui ela é 10, né, de massa. Então tem momentos que a espaçonave ela chega no céu e ela vai chegar a um ponto em que a gravidade é zero, em que tudo vai ficar flutuando, 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 porque ali a gravidade é zero, né? Então a gente vai estar estudando isso aí de repente em física lá com o nosso outro professor. Vamos partir aqui para o nosso último slide, né, que vai falar sobre o renascimento urbano. Eu vou botar eles para vocês aqui, né? Tá aqui, ó. Renascimento urbano, período aproximadamente entre os fins do século XIII e meados do século XVII, né? Então, século XIII, 1200, né? 1201, finalzinho do século XIII, lá 1280, 1270, até meados do século XVII, século XVII, 1600, né? Meados do meio do século, então 1650 em diante, né? Então ele foi marcado por muitas transformações na área da vida humana, né? Que assinala o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Esse renascimento urbano ele vai estar justamente ligado, né, ao fim dessa Idade Média e o começo dessa Idade Moderna, segundo os estudos, né? Apesar dessas transformações serem bem evidentes na transição do feudalismo para o capitalismo, o termo é mais comumente empregado para descrever os efeitos na arte, na filosofia e na ciência. Gente, olha só, esse renascimento urbano, ele vai aparecer bastante, vai ficar bastante atenuado a partir do momento que as pessoas elas estão saindo do feudo para morar na cidade. Né? A partir desse momento eles vão ter que criar novas residências, né? Então o urbanismo ele vai começar a se desenvolver, as cidades vão começar a se desenvolver e aí você vai ter esse renascimento urbano que eu mostro para vocês aqui, ó. Apesar dessas transformações serem bem evidentes na transição do feudalismo para o capitalismo, né? O termo é mais comumente empregado para descrever seus efeitos na arte, na filosofia e na ciência. Então, gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar aí, ó, o likezinho e façam aí um comentário, né? Bota um ok, professor, né? Para a gente poder estar vendo aí, fazendo aí uma chamada, né? Conferindo quem está assistindo as nossas aulas. Bem, eu vou passar para vocês na sequência o exercício dessa matéria, né? Eu vou colocar nos arquivos lá no nosso portal, né? Vai ser o exercício sobre renascimento. Gente, um abraço para vocês aí, lembrando que é sempre importante a gente estar estudando para não quebrar essa nossa cadeia aí de educacional, né? Que essa é uma nova plataforma que a gente ainda está se adaptando, né? Mas graças a Deus nós estamos conseguindo obter um êxito bacana, né? Tenho certeza que o crescimento educacional de vocês vai ser, ó, nota 1000. Fiquem com Deus aí e até o nosso próximo vídeo.